Ao longo da história, povos e culturas deram grande significado a ações e objetos. Um guarda-chuva amarelo pode não significar nada para você, mas é um símbolo do movimento pró-democracia em Hong Kong. Antes de 1968, erguer o punho não era grande coisa, mas neste ano, durante as Olimpíadas, os atletas mudaram o significado da ação ao usá-la como sinal para protestar contra a discriminação racial em cerimônias de premiação. Da mesma forma, se você não estiver familiarizado com a cultura e as crenças da tradição judaica, há muito contexto a perder ao ler a Bíblia. Sentimos muita falta como leitores modernos, especialmente do contexto e das conexões entre a Páscoa, a crucificação de Jesus, a Última Ceia e o Templo Judaico. Dr. Brent Pitre, em seu livro Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia, analisa a Eucaristia através do Antigo Testamento e várias fontes de tradições e escritos judaicos. Estes incluem os Targums, o Talmud babilônico e a Mishnah, bem como várias coleções de comentários antigos e tradições orais de rabinos judeus. Na tradição judaica da Páscoa, um cordeiro macho sem defeito era sacrificado no auge de sua vida. Textos antigos revelam que os cordeiros eram sacrificados no templo, colocados e depois levados para fora da cidade. Esses sacrifícios de milhares de cordeiros produziam litros de sangue, às vezes atingindo os calcanhares dos sacerdotes. O sangue era lavado ao lado do templo com água. O povo judeu estava familiarizado com a imagem do templo sendo lavado com água e sangue. Na cruz, Jesus, que se referia a si mesmo como novo templo, é perfurado em seu lado e sangue e água foram jorrados dele. A imagem dos cordeiros enforcados, o templo sendo lavado com sangue, estaria na mente de todo judeu que visse ou lesse sobre a crucificação de Jesus. No livro de Levítico, que fornece muitos detalhes sobre os rituais e práticas de adoração dos judeus, encontramos o pão da presença. A tradução literal é o pão da face, e era guardado no tabernáculo que os judeus carregaram no deserto durante o Êxodo. O pão da face era guardado em uma mesa de ouro ou altar, e um véu era colocado sobre ele quando era retirado do tabernáculo. Era guardado junto com as grandes vasilhas de vinho, e tanto o pão quanto o vinho eram servidos pelos levitas em cada sábado. Segundo a tradição rabínica, o pão se transformava, uma vez que era trazido para o tabernáculo, como explica o Dr. Pitre. Certos rabinos acreditavam que algo especial acontecia com o pão da presença, quando eram oferecidos pelos sacerdotes como sacrifício a Deus. Antes de levar o pão ao lugar santo e oferecê-lo em sacrifício, podia-se colocá-lo sobre uma mesa de mármore, mas depois de consagrado a Deus pelos sacerdotes, devia ser colocado sobre uma mesa de ouro. Quando o Templo de Jerusalém foi construído e atraía os peregrinos para a festa da Páscoa, de Tabernáculos e Pentecostes, o pão da face era retirado do templo para que os peregrinos pudessem vê-lo. Os sacerdotes levantavam a mesa dourada e exibiam sobre ela o pão da presença. Diziam a eles: "Olha o amor de Deus por vocês." Na refeição da Páscoa há um cordeiro, pão e 4 taças de vinho. Na última ceia, no Evangelho de João, Jesus não abençoa o 4º cálice. O 4º cálice se tornou o que ele bebeu na cruz, completando o que se converteu em seu sacrifício pascal. Durante a última ceia, Jesus tomou o pão e o vinho, partiu-os e os abençoou, dizendo: "Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós." O pão durante essa refeição pascal tem um significado mais profundo. Jesus diz a seus discípulos que este pão é o seu próprio corpo, entregue por eles. O pão, o vinho e o templo possuem um contexto profundo para os judeus da época de Jesus. Na missa é celebrada a continuada última ceia de Jesus, permitindo-nos compreender a sua plenitude e significado no contexto mais amplo da tradição judaica. Na Páscoa, através da cruz e da última ceia, Jesus uniu a plenitude do Antigo Testamento, o templo e as práticas do povo judeu, numa participação divina no louvor a Deus. Em Jesus, todas essas coisas se encontram seu cumprimento. Por isso, podemos dizer que a missa é a forma mais completa de participação na vida divina que podemos ter na Terra.